Glória a Deus. Cantares, capítulo de número 2, o versículo é o de número 15. Cantares, capítulo de número 2, versículo 15. Também chamado de livro do Cântico dos Cânticos. Provérbios, aí você vai mais à frente. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 15. Glória a Jesus. Olha o que a Bíblia fala. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. No 3, nós podemos ler todos juntos, para que possamos ler em unissom, seguir uma tradução única. Está aqui no telão já. A gente lê no 3 essa passagem bíblica. Vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, para ensaio ficou bom. Segunda vez vai ficar melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Se assente, irmãos. Glória a Deus. Esse livro que nós lemos é um livro poético do Antigo Testamento, que também é chamado de Cântico dos Cânticos. Esse livro, ele é discutido pelos estudiosos, porque alguns falam que nós temos que interpretar o que está escrito aqui de forma literal. Outros já dizem que nós temos que ler esse livro e interpretar de forma alegórica. Mas ou de forma alegórica ou literal, as verdades que nós temos escritas aqui são verdades absolutas, e que se nós soubermos aplicar na nossa vida, nós teremos sim uma vida abençoada e uma vida de vitória. Eu vejo nesse texto muita revelação do Espírito Santo, porque quando nós lemos a Bíblia, a gente não pode abrir a Bíblia na perspectiva simplesmente do conhecimento humano, ler o livro sem orar, e sem a ajuda do Espírito Santo é impossível de nós enxergarmos as verdades que a Bíblia contém. A palavra de Deus, irmãos, nos exorta aqui a apanhar as rapozinhas, não as grandes raposas, mas as raposas pequenas. Porque caçar coisas grandes é fácil, porque a gente pode ver rapidamente, mas as pequenas muitas vezes não aparecem e ficam escondidas. Então, quando a gente vai atrás de coisas grandes, é provável que a gente encontre mais rapidamente. Mas quando a gente vai atrás de coisas pequenas, o nível de dificuldade de encontrar é maior. Você já perdeu algo grande dentro de casa? Você gasta alguns minutos, você já encontra. Agora, se você perder algo pequenininho, irmãos, esses dias caiu do meu guarda-roupa e até quebrou um pedacinho, e eu fiquei triste. Uma irmã foi para Londres e ela me trouxe um relógio, Big Ben, um relógio, uma torre, que tem ali um relógio, e aí caiu, e uma pecinha saiu dele. Irmão, que dificuldade para encontrar. Eu falei, não mexe, ninguém mexe aqui nesse perímetro, porque eu preciso encontrar. Eu precisei mexer de forma minuciosa para encontrar o pedacinho. Aí eu encontrei o pedacinho, a pecinha, coloquei lá, falei, vou levar, porque provavelmente tem algum artista que vai consertar isso para mim. Então, coisas pequenas, quando a gente perde, é mais difícil
de achar, a gente não acha de forma rápida. A raposa é um animal pequeno, mas que causa grandes estragos. Se a raposa é um animal pequeno e causa muitos estragos, a raposinha, ela é pequenininha, mas de igual modo ela também traz estragos tremendos. E a Bíblia diz que elas devastam as vinhas que estavam em flor e iam começar a dar fruto. Então, o que o poeta aqui, o escritor de Cantares, ele está dizendo? Que as raposinhas, ela devastava as vinhas do vinhateiro, que faziam as parreiras bonitas de uvas, e quando as vinhas estavam para dar flor, para dar fruto, as raposinhas vinham lá, comiam o broto e devastava as vinhas. Devastava as vinhas. Qual que era a preocupação do vinhateiro? O vinhateiro é aquele que cultiva a parreira de uvas. A preocupação era essa: o inverno era passado, a primavera chegava e a plantação de uva estava florescendo. Havia crescido, porém ainda não havia dado uvas. E era comum naquela região a habitação, presbítero João, de raposas. Então, quando ele está falando no contexto bíblico, é isso: a primavera, o inverno passou, a primavera chegou, a parreira vai começar a dar uvas, e ele se preocupa o quê? Está nascendo as uvas e tem raposas. O que as raposas faziam? Elas entravam nas plantações e mastigavam os brotos das parreiras, impedindo o crescimento das uvas. Então, o que o vinhateiro fazia? Ele preparava um cercado, ele melhorava a cerca, ele colocava arame, ele dizia assim: como passou o inverno, chegou o verão, e a região que nós estamos tem raposas, e os brotos da minha parreira de uva já estão começando a nascer, a crescer, eu preciso me precaver com as raposas, para elas não devastarem a minha plantação. Então o que eu vou fazer? Vou preparar, melhorar a cerca. E eles então cercavam, melhoravam a cerca, para que as raposas grandes não entrassem. Então colocavam cercas, impedindo a entrada das raposas. E isso era eficaz, porque impedia a entrada das raposas grandes, mas não impedia a entrada das raposinhas. Então, no contexto bíblico, é isso que o escritor está dizendo aqui: acautelai-vos das raposinhas. Por quê? Porque o vinhateiro colocava a cerca, impedia da grande raposa entrar, mas a raposinha entrava por baixo. A raposinha achava um lugar pequenininho. A raposinha não precisava de um espaço grande na cerca para entrar. Ela entrava pelo lugar pequeno. E é sobre isso que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa manhã. Fique apercebido. Porque de repente você falou: pastor, mas o que tem a ver raposa? O que tem a ver raposinha? O que tem a ver vinhateiro? O que tem a ver parreira de uva? O que tem a ver cerca para não entrar as raposas? Eu quero a palavra de Deus. Deus já está falando, tem alguém que já começou a entender. Mas eu vou mastigar bastante aqui com a ajuda do Espírito Santo, e até aquele que entrou aqui e tem a maior dificuldade para compreender, vai sair daqui entendendo o que o Espírito Santo quer falar nessa manhã. Quem são as raposinhas, irmãos? As raposinhas dos dias de hoje são os pecados pequenininhos. São aqueles pecados insignificantes ao nosso ver, porque para Deus não tem nem pecado grande, nem pecado pequeno. O que tem biblicamente é consequências. Tem um pecado que a gente pode cometer. Quando eu falo pode, não é que é para pecar. Quando eu falo que pode, é que tem circunstâncias da vida que a gente peca. E quem não tem pecado, já está pecando. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos estavam afastados de Deus. E Jesus veio para reconciliar. E a Bíblia fala,
lá em João, a Bíblia vem dizendo: filhinhos, eu quero que vocês não pequem. Então a recomendação bíblica é para não pecar. Aí a Bíblia fala: eu quero que vocês não pequem, mas se porventura vocês pecarem, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Então isso quer dizer o quê? Que se eu pecar, eu tenho que ir para o altar e buscar em Deus a restauração, porque o sangue de Jesus pode me limpar de todo o pecado. Então o que são as raposinhas para nós na aplicação bíblica? São os pequenos pecados. Presta atenção, irmãos, existem alguns pecados que nós enxergamos como pequenos, e que vamos deixando que façam parte das nossas vidas, se tornando aceitáveis para nós. Tem coisas que a gente vai deixando ser aceitável, e a gente diz assim: não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver aquilo outro, isso aqui é religiosidade, isso aqui é coisa de pastor, isso aqui é coisa do irmão que está 40 anos servindo a Deus, isso é coisa de um pastor, de um obreiro equivocado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmão, a Bíblia fala para nós ficarmos atentos, porque o nosso adversário é astuto, ardiloso, e está procurando somente uma brechinha na nossa cerca para passar por baixo e começar a comer os brotos, e daqui a pouco a nossa parreira está destruída. E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: acautelai-vos, vigiai, para o adversário não passar e começar a devastar a tua parreira, que é a tua vida. Pastor, o vinhateiro tinha uma parreira? Tinha. E o que tem a ver a parreira, que eu não entendi até agora? O vinhateiro tinha uma parreira, e o que tem a ver a parreira com a aplicação bíblica? A parreira é a tua vida. O agricultor é aquele que deu todas as condições necessárias para que você seja protegido, para que você seja coberto, para que você seja guardado e que você não venha pecar. E a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque as raposinhas, elas vêm, e a gente vai entendendo o quê? Que alguns pecados são aceitáveis. Esses pecadinhos vão destruindo a nossa vida com Deus aos poucos. Não precisa de muita coisa, o diabo vai destruindo a vida da pessoa aos poucos. Alguém sempre me pergunta: pastor, biblicamente, a Bíblia não fala que não pode beber. Sempre tem alguém que vem com essas perguntas, irmãos. A Bíblia não fala que não pode beber, a Bíblia fala que não pode se embriagar. Aí eu pergunto: você já viu alguém começar e se viciar no vício tomando uma garrafa? Começa tomando um? É assim ou não é, irmão? Pastor Alexandre está aqui. Ninguém se vicia cheirando uma carreira, pastor Alexandre. Eu posso falar com respeito, porque o irmão falou aqui. Ninguém pega uma carreira de cocaína e fala: vou cheirar tudo. Começa cheirando um. Aí a Bíblia vem falando: tá bom, vamos acabar com a discussão. Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas então faça uma coisa diferente: enchei-vos do Espírito. Quem quer viver uma vida santa, irmão, foge das coisas pequenininhas, das coisas elementares. Compreende isso ou não? Então essas coisas do nada a ver são as coisas pequenininhas que vão destruindo as pessoas aos poucos. Pois Deus não tolera o pecado, mesmo que nós consideremos o pecado pequeno. Lembra que eu falei que pecado, irmãos, é pecado. Não tem pecadinho e pecadão, o que tem é consequência. Se eu sair daqui e tentar roubar um carro forte, eu vou ter uma pena maior. Se eu for ali pegar um pacote de biscoito, vou ter uma pena menor, mas é pecado do mesmo jeito. Compreende isso ou não? Se eu falar uma mentirinha, eu posso ter um problema com um familiar, com um amigo, ou com um chefe imediato, e de repente eles me perdoam. Mas se eu aumento o nível da mentira, de repente eu seja desligado até por justa causa.
Você compreende isso? Mas consequência vai ter, irmão. Seja pequeno ou seja grande. Vocês estão comigo na mensagem ou não? Todo mundo tem que entender. Então vamos lá. Deus não tolera pecado, seja ele pequeno ou seja ele grande. Assim como uma goteira pequena, irmão, cria uma umidade, vai destruindo aos poucos os alicerces da casa, assim são os pecadinhos, agindo na vida espiritual, vai minando e destruindo aos poucos. Assim como a goteira vem e começa a pingar na casa, e a pessoa não cuida daquela goteirinha pequenininha, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco começa a descer pela parede, daqui a pouco aparece uma rachadura, daqui a pouco o alicerce, irmão, começa a ficar comprometido, e se a pessoa não trata do problema, daqui a pouco a casa cai. Quantas casas já não estão caindo? Porque as goteirinhas já estão lá há tempos, e a pessoa não resolve. A pessoa fala assim, vou colocar um Durepox, eu vou colocar aqui um Super Bonder, eu vou colocar aqui um remendo. Com pecado não tem Durepox, irmão, com pecado não tem remendo. Ou você corre para o altar, ou você vai ficar com essa goteira sobre você, que são as raposinhas, os pecados pequenininhos que vão minando e destruindo a nossa vida espiritual aos poucos. Esses pecados vão nos afastando de uma vida abundante com Deus. Deus nos chamou para termos uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida, irmãos, regalada em Deus. E quando eu digo regalada, não estou me lembrando de dinheiro, irmão. Eu digo uma vida feliz, uma vida contente, sabendo que sou forasteiro nessa terra e que sofro as piores lutas que um homem poderia passar, mas eu recebi de Deus a salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Então eu posso me alegrar em Deus, aleluia, porque eu sei que essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então as raposinhas, irmãos, são os pecados pequenininhos. Lembra da raposinha? Vai passando por debaixo da cerca, na cabeça da raposa. Pensa com a cabeça da raposinha agora. De repente até a raposona, isso aqui não está no texto, tá? Mas é cabeça de pregador. Raposona foi lá, olhou, falou, eu não passo, mas vai lá, filhinho, passa lá e arrebenta. Você está entendendo isso, irmão? Você está compreendendo isso? Irmãos, eu sou pastor, estou caminhando para 15 anos. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, e aí a irmã entendeu a mensagem e falou assim, puxa pastor, quando o senhor falou que eu tinha que a igreja tinha que fazer uma limpeza em casa, eu entendi. Meus filhos não estavam dormindo. E olha o que eu encontrei aqui, na hora que pegou o jogo, irmão, um jogo de videogame, um demônio com os dentes, saindo sangue dos dentes, só tinha sangue na capa. Não prestava atenção no que estava dentro de casa, os meninos não dormiam. Depois que ela jogou fora e orou, os meninos dormem, tem até dificuldade para acordar os meninos. São coisas pequenininhas. Não imagine que coisas pequenininhas não podem devastar as vinhas. As raposinhas estavam devastando as vinhas do vinhateiro. Chamados pecadinhos, mentirinhas, olhares com intenção impura, fofocas, brincadeiras de mau gosto, e aí por diante. São raposinhas, irmãos. São raposinhas que vão minando os brotos da videira que está em flor. Uma fofoquinha aqui, uma mentirinha ali, um olhar com intenção impura ali, uma brincadeirinha de mau gosto ali, daqui a pouco a pessoa está caída, daqui a pouco a pessoa está arrebentada. Alguém pode dizer, isso não tem nada a ver, só um pouquinho não faz mal, porém a Bíblia vai dizendo, Salmo 42, versículo de número 7, um abismo chama outro abismo. Presta atenção, você que é jovem, irmão, irmã, toma cuidado com esses negócios, não tem nada a ver. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho, irmão, complicado que estão pregando.
estão falando para o povo um evangelho que não existe, sem renúncia, sem cruz, que pode fazer tudo, pode andar de qualquer jeito, pode andar de qualquer maneira, e não pode, irmão. A Bíblia tem não pode, a Bíblia tem preceito, a Bíblia tem mandamento, a Bíblia tem pode isso e a Bíblia tem não pode aquilo. E se você se propôs a ser um crente fiel, você tem que seguir a palavra de Deus. Irmão, a companhia de engenharia de trânsito fala para mim, coloca cinto de segurança, paga o IPVA, paga o DPVAT, eu acredito que todo mundo pagou, né? Mas se não pagar, irmão, na hora que o guarda parar, fala, opa, não pagou não? Dá o seu carro. E por que você paga? Porque sabe que vai sofrer a consequência. O cristão que anda achando que o pecado não tem consequência, irmão, é porque não sabe o que é o inferno. O mundo está desse jeito porque não sabe o que é o inferno. Por isso que fica brincando, oh inferno, qualquer briga, que inferno hoje? Toma cuidado, irmão. O inferno é um local onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Quem for para o inferno vai estar lá e vai passar a eternidade sofrendo. E mais do que isso, quando estiver no inferno, vai saber por que está lá. Então, essa questão de pecadinho aqui, é um abismo chamando outro abismo. Biblicamente, no livro de Salmo, a aplicação que está sendo feita lá, que o salmista fala, é uma angústia chamando outra angústia, um problema chamando outro problema, uma inquietação trazendo outra inquietação. Então, o primeiro ponto da aplicação bíblica, o que é as raposinhas? São os pecados pequenos. O que é também as raposinhas? Falta de dedicação na vida com Deus. Você precisa ser dedicado com a sua vida em Deus e no trabalho do Senhor. E isto é individual. Você tem que se dedicar. A correria do dia a dia tem sido a grande desculpa que muitos têm encontrado para dizer que não tem tempo para dedicar um momento maior para se relacionar com Deus. Aí a pessoa tem tempo para academia e faça se puder, porque é bom. Se você puder, irmão, vá ao cinema e assista um bom filme, é bom. Coloque lá algo na tua televisão, não sou legalista nem religioso, assista, é bom. Vá para o parque, é bom, mas fazer tudo isso e dizer que não tem tempo com Deus, para Deus não é bom, irmão. Fazer todas essas coisas, não ter tempo para se relacionar com Deus não é bom. Haverá um dia que alguém vai dizer, puxa, chegou o dia da falta da água e da falta de pão. O que é isso? Fome e sede da palavra de Deus. Enquanto tem palavra, coma da palavra. Enquanto tem água, mergulhe nessas águas, sacia a tua sede, cheira e busca em Deus uma intimidade melhor e maior com o Espírito Santo. Falta de dedicação na vida com Deus. Os aplicativos, eu ouvi aqui no altar, nunca mais eu esqueci, e eu uso quando eu vejo que encaixa na palavra, porque Deus falou comigo. Os aplicativos que temos nos nossos celulares hoje, nada mais, nada menos do que será uma prova, naquele grande dia que nos apresentarmos diante de Deus, porque não vai ter como fugir, eu vou ter que me apresentar, você vai ter que se apresentar, nada mais, nada menos será do que uma prova, que nós tínhamos muito tempo para se relacionar com Deus, e não nos relacionamos. Toma cuidado, são coisas pequenininhas, o diabo não precisa de uma brecha grande, ele precisa de uma brecha pequena. Irmãos, olha que coisa forte, por isso, não leem a Bíblia. Por que não leem? Porque falam que não tem tempo, oram pouco, não jejuam, não participam da obra de Deus, nunca tem tempo para nada para Deus, irmão. Nunca tem tempo para nada para Deus. É sempre para mim, é sempre para mim, é sempre para mim. E o Espírito Santo está dizendo, toma cuidado que as raposinhas já começaram a passar. E já estão comendo os brotos, já está destruindo os brotos, que Deus tenha misericórdia de nós. Acabam sendo crentes infrutíferos, por conta da falta de dedicação na vida com Deus. Passa-se o tempo, e a pessoa não se dedica a ter uma intimidade com o Eterno, e nem fazer a obra de Deus, e daqui a pouco está frio.
daqui a pouco se afasta dos caminhos do Senhor. Você deixa de vir num culto, você deixa de vir no outro culto, você deixa de vir na outra reunião, você deixa de vir numa ceia, daqui a pouco você está frio, você está gelado, e tanto faz o santo como o profano, para você é a mesma coisa. Toma cuidado, é tempo de nós voltarmos para o altar. É tempo de nós nos dedicarmos mais à oração, mais ao jejum. Vou usar o exemplo da academia. O personal trainer fala, olha lá, só come batata e batata doce, e come frango para você ficar forte. A pessoa vai lá e faz, irmão. Aí Deus fala na Bíblia para ele jejuar, ele não jejua. Não, Deus não. Deus não, o personal trainer falou para mim, eu faço. Agora Deus fala, Deus pediu para que eu jejue? Para ter uma comunhão com Ele? Irmão, por que eu estou usando um português claro? Para você entender, irmão. E para você começar a entender, é verdade. É verdade. O Waze passa o caminho para mim, eu sigo o Waze. Eu tenho dificuldade para guardar caminho, irmão. Por exemplo, eu já fui na casa do pastor Alexandre várias vezes, na casa de outros irmãos várias vezes. Sozinho não consigo, tem que colocar lá. Eu tenho dificuldade, irmão. Tem dificuldade. Coloca o Waze. Se o Waze falar entra à esquerda, entra à direita, pega lá, eu vou. Acredito no Waze. Aí a Bíblia Sagrada, que é a bússola do cristão, crente não quer acreditar. Você pode até discordar de mim, mas da Bíblia você não pode discordar. O Senhor está dizendo para você, acautelai-vos das raposinhas. Acautelai-vos, o inverno passou, o verão chegou, e elas estão preparadas para devastar a nossa vinha, mas não vai devastar porque Jesus chegou primeiro. Não vai devastar porque o Eterno chegou primeiro. Você pode dar um aplauso para o Senhor Deus Eterno nessa manhã? Falta de dedicação na obra de Deus gera esfriamento que vai culminar num afastamento. Um afastamento. Daqui a pouco a pessoa não se sente bem mais em estar num ambiente como esse, irmão. E aí vai se sentir bem de novo no local do ímpio, aonde está tocando músicas profanas, aonde está se tocando músicas profanas, aonde está se falando palavras torpes. Aí a pessoa se sente bem. E a pessoa se chama isso de social. Pastores estão aqui presbíteros. Aí não fala que é roda dos escarnecedores, fala não, é o meu social. Você compreende como o inimigo é? É o meu social, mas não se sente bem na reunião e nem na Assembleia dos Santos, irmãos. Aqui é o local onde nós somos doutrinados e aprendemos a viver segundo a palavra de Deus. O que são as raposinhas? As raposinhas pode se configurar numa vida sem planejamento. A nossa vida passa muito rápido, irmãos, se não nos planejarmos para acompanhar a vida dos nossos filhos, cultivar amizades e, sobretudo, zelarmos da nossa comunhão e vida com Deus. Tenha certeza que outras coisas vão tomar o nosso tempo. Eu tenho 2 filhos, irmãos, e eu tenho a necessidade de ter um tempo também para estar com eles, para explicar a palavra de Deus para eles, e mais do que isso, às vezes para sentar com ele e assistir o Scooby-Doo. Meu filho falou, papai, vamos assistir o Scooby-Doo? Aí eu falei, não dá. Ele falou, o senhor nunca tem tempo? Se fosse para as coisas da igreja, o senhor tinha tempo. Aí eu falei, opa, levei uma lapada. Tá bom, vamos assistir o Scooby-Doo. Porque não é assistir o Scooby-Doo. E aí, irmão, de repente alguém vai falar, pastor, o Scooby-Doo é profano. Eu não sei, eu já assisti, não vi nada de errado lá. De repente, se tiver, eu saio fora. Mas estou falando de um desenho saudável. Vocês entenderam, né, irmão? Não é o desenho, é estar junto. Você compreende isso? Poder estar compartilhando junto daquele momento, porque a vida passa rápido. Eu preciso cultivar as amizades que eu tenho. Às vezes passa o final de ano, aí você diz assim, puxa, ninguém me mandou uma mensagem de final de ano. Você não mandou para ninguém também? Olha lá, está tudo certo, irmão. Ah, ninguém me mandou, mas você também não mandou, você não ligou para ninguém, irmão. Eu tenho amigos de 30 anos, que eu não vejo todo dia e nem falo todo dia, mas quando eu encontro, parece que o tempo retrocedeu, irmão. 30 anos e a gente está sentado na calçada de novo. Nada mudou. Por quê? Porque existe a recíproca.
porque existe o respeito. Então nós precisamos entender que a vida passa rápido, e a gente precisa viver uma vida planejada, dentro da medida do possível. Mais do que isso, nós devemos ter uma comunhão intensa com Deus. Por quê? Porque várias coisas vão querer tomar o nosso tempo. É importante parar um pouco e pensar na sua vida com Deus, no que você precisa mudar e no que você precisa fazer para melhorar. Presta atenção, pensar na sua vida com Deus. É momento de parar e pensar: como é que está a minha vida com Deus? Esquece dos outros, irmãos, e olha para você. Deus está falando comigo: Maurício, para e olha para você e pense como é que está a sua vida com Deus. Porque quando a gente olha no espelho, irmão, aí não tem máscara, aí não tem jeito, aí não dá para falar: é minha esposa, é meu marido, é o presidente da república, é o pastor, é o outro. Não, quando a gente olha para o espelho, a gente fala: puxa, sou eu mesmo que não estou levando uma vida com Deus a sério. E eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E o que eu preciso fazer para melhorar? Então eu vou planejar. Se eu preciso mudar, o que eu preciso fazer? Quem não sabe aonde quer chegar, irmão, nunca vai chegar no destino final. Tanto faz o rio correr para cima como para baixo. Você tem que saber o que você quer. Quero mais intimidade com Deus, então vou jejuar, vou orar, vou ler a palavra, vou para os cultos. Eu quero que a minha família tenha um tempo, eu quero ter um tempo mais saudável com a minha família. Então eu vou planejar esse tempo, e eu vou buscar uma intimidade de comunhão intensa, um nível de intimidade e comunhão intensa com Deus. Eu preciso fazer isso. Nada muda se eu não mudar. Então a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Então uma vida sem planejamento é a raposinha também passando por debaixo. É a raposinha também indo e comendo o broto da vida da pessoa, destruindo aquela pessoa. O que são as raposinhas? Achar que tudo acontece sem trabalho e esforço. Irmãos, não existe facilidades. Tudo que nós adquirimos é com trabalho e esforço. Não espiritualize as coisas. A salvação é uma coisa, uma vida de intimidade com Deus é outra coisa. É necessário esforço. Quando você pega um livro para ler, se for um livro, irmão, de história de Nárnia, você lê rápido. Agora, se for um livro que vai agregar alguma coisa para você, dá sono, irmão, cansa. É assim ou não é? Se é um livro que confronta, aí pior ainda, aí você quer até arrancar a folha. Por que muitas pessoas vêm para a igreja, dormiu 12 horas, aí na hora da mensagem está dormindo? Porque é espiritual, irmão. É algo espiritual. Então, não pense que vai acontecer algo diferente na sua vida sem trabalho e sem esforço. As coisas espirituais em nossa vida não acontecem automaticamente. Não é num passe de mágica, irmão. Ninguém entra no propósito de um dia para o outro. É gradativo. Olha, os estudiosos que lecionam, se tiver alguma professora aqui, vai dizer: é verdade, pastor. Tudo que você faz fazer pelo menos 30 dias de forma consecutiva, de forma sistemática, todo dia você faz, naquele mesmo horário você faz. Se você fizer de 30 dias consecutivos, vai se tornar um hábito. Tem que ter esforço. Presta atenção. Se a pessoa trabalha, chega atrasado um dia, chega atrasado 2 dias, chega atrasado 3 dias, chega atrasado 30 dias, se tornou um hábito, irmão. Mesmo podendo chegar cedo no trabalho, ela não chega. Agora, se a pessoa cria o hábito, primeiro dia de trabalho, chega 20 minutos antes. No segundo dia, chega 25. No terceiro dia, chega a 20. Se ela fizer isso durante 30 dias consecutivos, vai se tornar um hábito. A vida com Deus também é assim. Você tem que ter o seu lugar secreto para orar. Você tem que ter os teus dias, o seu planejamento para fazer o teu jejum. Você tem que ter os seus dias, o seu dia, no dia a dia, fazer o seu devocional. É com esforço, irmão, é se esforçando. Aí você vai subindo níveis espirituais. Deus vai se comunicar com você.
Agora, se você não fizer, as raposinhas vão arrebentar com você. É verdade que por bondade e misericórdia de Deus, Deus nos abençoa de forma extremamente gloriosa, porém não cabe a Ele fazer aquilo que nós podemos fazer, irmão. Por bondade e misericórdia, Deus nos abençoa, mas não cabe a Deus fazer algumas coisas que é para eu fazer, que é para eu me colocar. Por que você veio nessa manhã para o templo? Porque você falou: puxa, eu preciso estar lá para ouvir a palavra, eu preciso estar lá para prestar o meu culto a Deus, eu preciso estar lá para me reunir com os meus irmãos coletivamente, eu preciso estar lá porque a Bíblia Sagrada fala para mim, o apóstolo Paulo orientando a igreja: não deixem de congregar como é costume de outros. Eu preciso estar na comunhão, eu preciso estar com os meus irmãos. E você veio, acordou cedo, irmão. Teve gente que trabalhou ontem, teve gente que chegou em casa cansado à noite, e quando acordou pela manhã, o bicho de 4 pernas quis segurar. Sabe qual é o bicho de 4 pernas? A cama, irmão. Mas você veio, você se esforçou, e aí o Espírito Santo está dizendo para você: toma cuidado com as raposinhas. Aí você fala: opa, já vou começar a consertar a cerca da minha vida, e vai sair daqui abençoado. Agora, se não tem esforço, se fica dormindo, irmão. Tem gente que tem a preguiça, tomou conta da pessoa, que até para ligar a televisão na hora da live para assistir, para participar do culto, não consegue, não tem força. O dedo não consegue, tem que falar: liga aqui para mim. Porque a vida espiritual está deteriorada, está arrebentada. Então, não acontecerá nada na sua vida se você não se esforçar. O que são as raposinhas? Pensar só nas coisas desse mundo. E aí eu termino, irmão. Se você pensar só nas coisas desse mundo, as raposinhas já devastaram a sua vinha. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou trabalhar bastante, vou me dedicar. Lembra que eu falei? Tenho 42, fiz 30 anos de trabalho, mas não é só isso, irmão. Eu tenho que zelar do mais importante, que é da minha vida espiritual, porque Jesus já prometeu. Quando você lê Mateus capítulo 6, versículo de número 33, o Senhor fala no sermão, está dizendo lá: por que vocês se preocupam com aquilo que vocês vão vestir? Por que vocês se preocupam com aquilo que vão comer? Por que vocês se preocupam com aquilo que vão beber? E Jesus já estava descortinando várias coisas, aonde vocês vão dormir. O vosso Pai Celestial, Ele cuida das aves do céu, não vai cuidar muito mais de vocês? Sabe o que o Senhor está dizendo? Que em primeiro lugar, nós temos que colocar Ele como primazia na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar, antes da sua esposa, Deus, antes dos teus filhos, Deus, antes da igreja, do templo, Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Se eu tiver Deus em primeiro lugar, tudo que eu precisar Ele vai entregar nas minhas mãos. Aí a gente troca as bolas, irmão. Eu termino esse sermão dizendo que são coisas pequenininhas que acabam arrebentando com a nossa vida, porque Deus, Ele olha os detalhes. Tinha pessoa que andava com bicicleta até sem pneu, só no aro, e honrava a Deus, irmão, e Deus começou a abençoar, daqui a pouco está andando com a Harley Davidson, uma Hornet. Se fosse na época do pastor Alexandre, Teneré, CB500, hein? Mas, vamos falar lá de trás, com aquelas motos que dava coice, estava sempre nas reuniões, sempre nos cultos. Aí Deus começou a prosperar, a abençoar, aí fala: não, agora eu não tenho mais tempo. E é nos detalhes as coisas de Deus, irmão. Deus te colocou no pouquinho e você honrava Ele. Quando Ele te colocar no bastantão, no muito, você tem que continuar honrando Ele. Você tem que tomar cuidado, aonde é que está o seu tesouro. Toma cuidado, porque é uma raposinha que vem e começa a devastar. Então,
Quando a gente olha para isso, a Bíblia fala, por que que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as tribulações? Porque o dinheiro pode proporcionar muita coisa, pode ou não pode? Sim ou não? Pode proporcionar, irmão. Camarada que tem dinheiro, ele passa o cartão dele lá e pega o pássaro de ferro e vai para onde ele quiser, irmão. E se ele não tiver a atenção que Deus tem que estar acima, você sabia que até para você viajar tem que perguntar para o grande eu sou? Tem hora que não é para fazer, tem hora que não é para ir, tem um propósito maior, e eu tenho que entender esse propósito dentro da dinâmica de Deus. Então, quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar, não é que eu não posso assistir o Scooby-Doo, que eu falei para os irmãos, e estou usando uma linguagem para que todos entendam, para você compreender de uma forma clara. Não é que eu não posso ir a um evento familiar, mas eu não posso esquecer primeiramente do mestre. E em relação ao trabalho, eu não posso, irmãos, me dedicar a tal ponto do trabalho, dinheiro, ser o meu Deus. Eu preciso colocar Deus acima de todas as coisas. Tenho que amar estar nesse ambiente. Tenho que amar estar sendo útil para o Senhor. Se eu tenho chamado evangelístico e fazer missões, puxa, se eu tenho tempo para fazer minhas universidades, se eu tenho tempo também para ir para a rua. Se eu tenho tempo para fazer a minha academia, eu tenho tempo também para me envolver nesse trabalho aqui da obra do Senhor. E assim sucessivamente, e colocando Deus em primeiro lugar. Cuidado com as raposinhas, porque o inverno passa, chega o verão, e elas passam por debaixo da cerca, e elas fazem uma destruição. Fecho agora, o inverno passando e o verão chegando, são as fases da vida. Você que hoje está vivendo um tempo bom, diga eu estou num tempo bom. Só se tiver, diga eu estou no tempo bom. Agora se você está no tempo mal, diga eu estou no tempo mal. Eu quero dizer que não tem fase que dura para sempre. Se você está numa fase ruim, a roda vai virar e você vai vir para o tempo bom. Mas inevitavelmente, se você está no tempo bom, a roda vai virar, e não é profecia maligna não, é a vida. A roda vai virar e vai ter o período mal. Mas mesmo no tempo bom, e mesmo no período mal, Deus vai te dar vitória se Ele for primazia na sua vida. Então por isso que nós temos que priorizar o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que até no tempo da adversidade, quando alguém está numa cama, o Senhor afofa a cama. Isso é bíblico, irmão. Você está numa cama doente, eu já passei, poucas vezes, mas já passei. Ah, Senhor, ah, meu Deus. Mas aí o Senhor vai lá e dá uma afofada. Calma, meu servo, vou arrumar para você aqui. É bíblico isso, irmão. Deixa eu afofar aqui. Deixa eu arrumar aqui o travesseiro. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu melhorar para você. Vai passar esse tempo. Agora, horrenda coisa é quando a raposinha passou por baixo, comeu tudo, irmão. E a pessoa já não tem mais comunhão com os céus. E passa a prova sozinho. Por que quer? Porque o pai sempre está de braços abertos. Não é Deus que acaba se afastando, é a pessoa que se afasta de Deus. Tal qual o filho pródigo. O pai sempre esteve com os braços abertos aguardando, mas o filho foi para longe e acabou comendo bolotas. Muitas vezes a gente passa provas sozinhos, porque a gente não olha como é que está a cerca da nossa vida. Vem as raposinhas, arrebentam com tudo. E aí quando a gente vê a parreira totalmente arrebentada, imagina um agricultor chegando, o Ministério de Louvor sobe, o agricultor chegando, olhando para a parreira, mas eu plantei uma uva aqui, eu plantei outra aqui, eu plantei outra lá, eu gastei tudo que eu tinha aqui, eu me esforcei aqui e ali, e está tudo acabado. Aí ele olha para a cerca, e ele vê que um pedaço da cerca, ainda que seja minúsculo, está levantado, ou um buraco embaixo da cerca, e aí ele fala, não me preocupei com a raposinha, eu me preocupei só com as coisas grandes. E o Senhor está dizendo, se preocupe com as coisas pequenininhas também. Se você fizer isso, o Senhor Deus vai te abençoar e vai te fortalecer. Você recebe essa palavra hoje? Só quem recebe, dá um aplauso para Ele. Dá um aplauso mais forte para Ele.